Nós tivemos a chamada missionária há muitos anos atrás, naquela altura em que o Brasil estava sendo despertado ainda para missões, né? Nós estamos em Portugal já há 26 anos. E nesse período todo, antes até da vinda, nós nos preparamos, temos uma missão de suporte, que é a missão CEPAL, né, em São Paulo, quer dizer, a sede é em São Paulo, mas está espalhada pelo Brasil e outras nações hoje em dia. E nós viemos para Portugal com aquela chama acesa de fazer diferença, de fazer com que Jesus fosse conhecido. Mas a nossa maior experiência em Portugal, além de ver, pela graça de Deus, vidas transformadas, igrejas sendo plantadas, nós trabalhamos durante esse tempo com plantações de igreja, com apoio à liderança, na visão de equipar, ajudar. Uma das coisas que tem sido assim tremendo para nós é a aprendizagem com os portugueses, com a igreja portuguesa. A igreja pequena mesmo, como estava a dizer, é uma igreja que precisa de muitas coisas, mas uma das coisas que eu tenho frisado quando eu falo de missões, e eu acho fundamental para qualquer gente, qualquer pessoa que sinta um chamado, seja para Portugal ou para qualquer nação, o valor maior de entender a sua chamada é saber que a gente não veio para trazer a invenção de tudo. Não é? Aqui está o Senhor, aqui está o seu propósito, aqui está uma nação que Ele ama, né? Aqui em qualquer nação que nós chegamos, né? Mesmo que seja uma nação difícil, com portas fechadas para o cristianismo, o Senhor está lá, e porque Ele está lá, Ele está a agir, né? Às vezes a gente chega, e isso é fruto de aprendizado, são muitos anos trabalhando, então a gente vai entendendo isso, né? Não é uma coisa que a gente percebe de imediato. Mas às vezes eu tenho, assim, eu ouço, às vezes, alguns discursos que não são errados, mas às vezes são tão apaixonados que passa a ideia de que, olha, eu estou a chegar, então agora vai acontecer. E não é assim, né? Nós vamos chegar, nós vamos derramar a vida no campo missionário. É ali que nós vamos aprender a amar a nação. É ali que nós vamos aprender a entregar a vida a Deus e o seu propósito através de nós, né? E olha, a riqueza maior é que a gente encontra muita aprendizagem no meio da igreja, no meio da liderança portuguesa, no meio daquelas pessoas que vão se convertendo através do nosso ministério. Então, isso aí é sabedoria que só se encontra, não é, na medida que a gente vai errando e acertando, né, no processo de ser missionário e de viver numa nação. Então, eu queria deixar esse adendo à nossa chamada, porque a gente saiu apaixonado, a gente saiu mesmo com o propósito de fazer diferença. E eu sei que tem acontecido, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós também temos aprendido muito. Tem sido um crescimento pessoal e espiritual que faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Por isso também a necessidade de um preparo, no mínimo de 6 a 1 ano. Depois da sua chamada, Deus confirma tudo. Nós nos preparamos por 4 anos. Desde a nossa conversão até a nossa vinda para Portugal, demorou 4 anos. Então, nós nos convertemos e tivemos a nossa chamada logo a seguir. Sabe? Foi uma revolução na nossa vida em todos os sentidos. Sim. E a partir daí começamos a ser preparados, né? E éramos jovens e jovens crentes também, né? Então foi um preparo e um bom discipulado também, e a gente louva a Deus pela nossa igreja em São Paulo, que nos acompanhou num processo fundamental para nos estabelecer, sabe? Porque eu acho que hoje nós não estaríamos ainda em Portugal se não tivéssemos tido o suporte que tivemos e temos até hoje, né? Mas uma igreja local é fundamental no Brasil também, uma igreja enviadora, uma igreja que ora, uma igreja que te conhece. Essa é outra coisa que eu ia desafiar. O que é importante fazer nesse processo? Que tipo de preparamento seria esse? Eu diria que o principal é a convicção do chamado e a convicção da própria liderança das pessoas que estão a ser chamadas, ou seja, um casal, um solteiro, que aquela é a direção que Deus está a dar. Porque é muito arriscado alguém dizer, olha, eu estou a ser chamado, então eu vou,
e vou por minha conta. Eu sei que tem pessoas que fazem, e Deus tem usado, eu não quero aqui também apontar, e não é essa a ideia, mas o fundamental, a gente entende que uma liderança local, uma igreja local, depois uma organização por trás, uma missão, pessoas de suporte, sustento necessário, né, ideal para uma família viver. Eu sei que a gente vive pela fé, faz 26 anos, sabe que a igreja brasileira nos sustenta, mas é fundamental esse cuidado de saber que Deus sabe o que nós precisamos e Ele tem cuidado de nós até hoje, né? Mas para isso é preciso uma base, né? A gente fazer uma base nesse sentido. Então, eu diria que os missionários precisam de suporte de igreja local, suporte de uma organização, treinamento transcultural. Eu acho que é uma das coisas que mais falta para missionários que vão chegando e com aquela emoção de servir é treinamento transcultural. Um treinamento em que dá oportunidade para o missionário compreender esses fatores importantes da missiologia, né? Que as diferenças culturais, que o aprendizado de uma língua, se ele vai para um outro país. Aqui em Portugal, o compreender esse valor que tem a língua portuguesa, sabe? Porque é um valor tão grande, né? Que a gente precisa, sabe, eu costumo dizer, eu dei aula de português aqui, por incrível que pareça, durante alguns anos. E uma das coisas que eu aprendi ao ensinar português de Portugal para as crianças, para os adultos, uma das coisas que eu aprendi foi que a minha língua só acrescenta quando eu permito que o português entre no meu vocabulário, entende? Da minha maneira de me expressar. Então, tudo isso requer treinamento. Sabe? Então, o Luiz estava falando sobre a pressa. Muitas vezes a gente quer ir, porque Deus chamou, porque nós temos a ferramenta, nós temos tudo. Mas, às vezes, o tempo de preparo, o tempo de conversa com liderança, com igreja, discipulado, já para missões, né? É fundamental, é fundamental. E hoje em dia na Europa e em Portugal, principalmente, onde há portas abertas para profissionais, né? Então, uma formação também é importante, uma formação, seja uma licenciatura em UFI, seja qual for a área de vocação, mas que vá ser um instrumento para o missionário aqui em Portugal, porque Portugal é uma nação que tem se despertado para a Europa, né? Lisboa é uma cidade onde eu estou um pouco fora já há uns 3 anos, nós estamos, a gente vai sempre lá, mas cada vez que eu vou eu vejo a diferença do que está acontecendo em Lisboa. Então, é preciso aproveitar esse momento, entende? Que é um momento de Deus, eu acredito, né? Nesse mover de Deus, dando oportunidade para outras áreas chegarem aqui também.